Saudamos a todos os irmãos da Igreja Batista Coroa da Justiça com a santa paz do Senhor. A Igreja Batista Coroa da Justiça se faz presente nesse momento no mundo virtual, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Gratos a Deus que tem nos conduzido até aqui, tem nos guardado e tem permitido algumas situações nas nossas vidas. Mas louvamos a Deus por tudo o que está acontecendo. E compete a cada um de nós nos fortalecer em Cristo e na sua palavra, em oração constante, seguindo nos caminhos do Senhor. E vamos orar nesse momento, invocando o nome do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, nós te somos gratos mais uma vez, Senhor, e sempre. Porque nós estamos aqui para anunciar a tua palavra, para adorar o teu santo nome, para dizer que não há Deus maior do que tu, Senhor. Só tu és Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, aquele a quem nós devemos adorar, aquele a quem nós devemos temer e diante tremer, Senhor, porque tu és poderoso e, Senhor, nada se compara ao teu poder. E o teu grande amor tem nos cercado de tal maneira que tem enviado Jesus Cristo, teu único Filho, para morrer em nosso lugar, como sacrifício para remissão de pecados. Cremos, ó Senhor Deus, que tu tens nos amado dessa forma. E por mais que tentamos entender, Senhor, mas muitas das vezes não compreendemos esse amor tão grande, ao ponto de enviar o próprio Filho, o único Filho, para morrer pelos pecadores. Mas louvamos o teu nome. E pela fé, Senhor, te bendizemos, pela fé queremos engrandecer sempre a ti. E pedimos que a tua bênção esteja sobre cada lar, Senhor, da nossa Igreja Batista Coroa da Justiça. E que a tua bênção esteja sobre cada lar em todo o mundo que confessa o teu nome, que tem a ti como Senhor e como Salvador e único Deus. Consola o coração daqueles, Senhor, que perderam seus entes queridos. Que possamos, ó Senhor Deus, nos fortalecer nesses momentos, quando não há palavras que possam consolar, Senhor, só esperamos o consolo de Ti, que sabe todas as coisas. E nesse momento pedimos, ó Senhor, que Tu repreendas toda e qualquer ação que possa estar sendo organizado, Senhor Deus, para impedir o avanço da Tua palavra, do Teu Evangelho. Abençoa Teus servos, ouve-nos, atenta para as nossas orações, ouve o clamor do Teu povo, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos continuar nesse momento, vamos cantar o hino do Inário para o Culto Cristão, HCC, o hino 25 do HCC, Tu és fiel, Senhor. Eu peço que, se você puder, tiver acesso ao Inário para o Culto Cristão, o HCC, tenha sempre em mãos quando estivermos fazendo o nosso culto ao vivo. O cantor cristão também é importante. Vamos louvar o Senhor e sempre vamos estar buscando nessas letras antigas uma mensagem realmente verdadeira, uma mensagem voltada para o Senhor. E o Inário para o Culto Cristão é o nosso inário, é o inário brasileiro, totalmente com músicas, que a maioria são músicas compostas por autores brasileiros, e pegamos também muitas músicas do cantor cristão. Cantemos, Tu és fiel, Senhor. A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê
nesse momento, vamos fazer um momento de oração, de intercessão. Vamos interceder pelas famílias enlutadas. Vamos interceder pelos irmãos que estão enfrentando essa doença, o Covid-19. Vamos estar pedindo a Deus que fortaleça e restaure a saúde de cada um. Vamos estar orando ao Senhor, pedindo para que Deus esteja nos fortalecendo em cada momento, que o seu Espírito Santo trabalhe nesses dias todos, nos fortalecendo, nos guiando, sendo o nosso consolador. Vamos orar. Senhor, ainda diante do teu trono de graça, prostrados, Senhor, estamos nós necessitados. Necessitados, Senhor Deus, de vigor. Necessitados de força. Porque a angústia, Senhor Deus, se lança sobre nós. A ansiedade, Senhor Deus, quer nos cercar. As preocupações pelo dia de amanhã também, Senhor, querem nos envolver. E pedimos que Tu nos ajudes, Senhor. Pois nesses momentos, nós precisamos sentir mais e mais a Tua presença, Senhor. Sei que Tu estás em todos os lugares. Tu habita em cada coração de homem e mulher, crianças, jovens, que confessam o Teu nome e que confiam em Ti. E que arrependidos se lançam aos Teus pés, clamando Tuas misericórdias, clamando o Teu perdão. Ó Senhor, ouve a nossa oração. Consola o coração daqueles irmãos e irmãs que perderam seus entes queridos, ó Senhor. Queremos deixar em Tuas mãos, ó Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, da irmã Senilde, da irmã Reniva, Senhor. Queremos também deixar em Tuas mãos, Senhor Deus, para consolar a vida da irmã Fabíola, Senhor, também, que perdeu um ente querido hoje. Ó Senhor, Tu sabes que nós estamos precisando. Cuida dos nossos idosos, Senhor. Cuida de cada um desses irmãos amados, queridos, tão experientes, tão cheios de vigor, Senhor Deus, para Te servir. Mas a idade já os tem alcançado. O cansaço já tem chegado. E pedimos ao Senhor que Tu permitas que fiquem um pouco mais conosco, Senhor, para nos alegrar, para partilhar de Suas experiências, seus conhecimentos, seus conselhos, ó Senhor. Peço pelos irmãos e irmãs que enfrentam outras dificuldades, Senhor. Fortalece. Acima de tudo, Senhor, eu peço em nome de Jesus Cristo que, segundo a Tua vontade, Tu os cures, Senhor. Livra, ó meu Deus, dessas doenças. Afofa os seus leitos, Senhor. Restaura cada célula dos seus corpos, para que possam, Senhor Deus, testemunhar do Teu poder diante da Tua igreja. Que possam, Senhor Deus, diante da cura, Senhor Deus, sobrenatural, possam espantar a ciência, Senhor, espantar os médicos, aqueles que não creem em Ti, que não creem no Teu poder, que não creem na Tua existência. Ó Senhor, é para a Tua honra e para a Tua glória que nós suplicamos em nome de Jesus. Cura, consola, trabalha a vida de cada um, Senhor Deus, dos Teus filhos aqui nesse mundo. Certo de que Tu estás nos ouvindo, e que Teus braços não estão encolhidos, nem os Teus ouvidos, Senhor Deus, surdos. Nós clamamos tudo isto no nome poderoso de Jesus Cristo, que disse que tudo o que pedíssemos no nome dele, segundo a Tua vontade, Tu nos concederia. Que a Tua vontade, Senhor Deus, seja cumprida em nossas vidas e que as nossas orações possam estar no centro da Tua vontade. Que a Tua vontade seja feita, Senhor, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós tivemos domingo passado algumas dificuldades com a internet e nós não queremos perder também o sinal. Hoje não queremos passar por nenhuma dificuldade. Por isso vamos agora meditar na palavra de Deus. Vamos ver o que o Senhor tem para nós e é muito importante o que iremos falar hoje. Sei que
nesses momentos de dificuldades, momentos de tristezas, tantas angústias que o Brasil e o mundo está passando, muitos irmãos querem ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação. Mas creem que os irmãos já tenham encontrado essas palavras no dia a dia, de consolo, de exortação. E o certo, meus irmãos, é que nós estejamos pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ensinando os irmãos sobre como devemos ser, como andar nesse mundo como cristãos. Sei que os irmãos, muitos apreciam uma palavra de ânimo, mas, meus irmãos, creiam. As palavras que serão ditas hoje também nos encherão de ânimo e de coragem para prosseguir. As palavras que vamos expor diante de vocês, através da mídia, é muito importante, porque pouco se tem falado sobre esses assuntos e temos muito nos preocupado com o dia a dia, com as coisas seculares e procuramos, muitas das vezes, trazer uma mensagem de edificação para a liderança, para fortalecimento de cada um dos irmãos, para continuar na obra, mas estamos nos esquecendo de viver um cristianismo autêntico, meus irmãos. Um cristianismo voltado para o Senhor, para o nosso Deus. E por isso, queremos colocar diante de vocês o tema, o verdadeiro cristianismo. A atitude de um verdadeiro cristão. Como devemos agir diante desse mundo que está em agonia. Como devemos ser diante de uma sociedade que procura o bem próprio, seguir os seus prazeres. Como devemos ser diante de tantas dificuldades, tantas dores, tantos sofrimentos. E peço que abra a sua Bíblia para Atos dos Apóstolos. Vamos ler no capítulo 11, versículos 19 até o versículo 26. É importante que você tenha a sua Bíblia perto de você. Atos, no capítulo 11, versículos 19 ao versículo 26. Está escrito assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O que leva um povo de uma sociedade a cognominar um certo grupo de pessoas ou apelidar um certo grupo de pessoas? São suas atitudes, são seus gestos, a forma de falar, de pensar, de se vestir. O que levou o povo de Antioquia a olhar para aquele grupo que estava sendo ensinado por Saulo e Barnabé,
ao alcunharem essas pessoas de cristãos. Com certeza, conhecendo um pouco da vida do apóstolo Paulo e do seu fervor e da sua força de expressão ao anunciar o Evangelho, cremos que Paulo e Barnabé ensinaram e edificaram aquele povo de uma forma tal, a viver um cristianismo, a viver um discipulado autêntico, seguindo os princípios, seguindo as pesadas do Mestre Jesus. Mas o que leva uma pessoa a se tornar cristão? Fatos importantes para o início do verdadeiro cristianismo devem acontecer na vida de todo aquele que quer ser um cristão. Primeiro, ele tem que compreender que é pecador, que está perdido e que está permanentemente desnudo diante de Deus. Tem que chegar a essa compreensão. Segundo, quando ele tem que reconhecer que não pode salvar-se por ter bom caráter ou pelas boas obras. Terceiro, quando ele crê que o Senhor Jesus Cristo morreu como seu substituto na cruz do Calvário. Em quarto, quando, por uma definida decisão de fé, reconhece Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Esses 4 fatos têm que acontecer para que alguém se torne cristão. Para se tornar cristão, ele não tem que viver um cristianismo. Ao contrário, ele tem que tomar essas decisões. Ele tem que reconhecer a sua incapacidade de chegar-se a Deus. Ele tem que se entregar ao Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro cristianismo é um compromisso total com o Senhor Jesus Cristo. Não há outra forma de vivermos o nosso cristianismo. Volto a repetir. O verdadeiro cristianismo é um compromisso total com o Senhor Jesus Cristo. E quando dizemos que é um compromisso total, entendemos que é dessa forma porque está escrito que fomos comprados por bom preço. Preço de sangue. Não pertencemos mais a nós mesmos, pertencemos ao Senhor. E a partir do momento que pertencemos ao Senhor e Jesus Cristo, nós temos um compromisso. Fomos resgatados por Ele, fomos comprados por Ele. Agora nós temos um compromisso com esse Senhor que nos comprou. Pertencemos a Ele. A verdade, meus irmãos, é que o Salvador não está procurando homens e mulheres que lhe deem escassas noites, ou os seus fins de semana, ou os anos da sua aposentadoria. Antes, ele procura os que hão de dar-lhe o primeiro lugar em suas vidas. São essas pessoas que o Senhor Jesus Cristo está procurando. Ele não procura multidões que o sigam sem objetivo, só porque deixam se levar pela corrente, porque vem muitas pessoas ali seguindo aquele Cristo, aí vão lá na empolgação. Não, Cristo não procura esse tipo de multidão, não procura esse tipo de gente que quer segui-lo sem objetivo algum. Mas Cristo procura aqueles que estão prontos para seguir o caminho da renúncia que Ele mesmo, Cristo, trilhou antes deles. Cristo deixou a sua glória, renunciou à sua glória, tomando a forma de homem, se humilhou e habitou entre nós. Ele nos deu o exemplo de como devemos seguir a Ele. Ele nos deu o exemplo de como cumprir os seus mandamentos, trilhando os mesmos caminhos que Ele trilhou. Hoje, meus irmãos, infelizmente, muitos têm no cristianismo como uma forma de fuga do inferno. Muitos querem seguir no caminho, querem seguir o Senhor Jesus para fugir do inferno. Mas a proposta, a mensagem do Evangelho não diz isso. Ele veio salvar, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, está escrito. Mas muitos querem fugir do inferno. Muitos estão a procurar a solução para os seus problemas. Querem seguir a Cristo, ou querem
ir para a igreja, viver um cristianismo para solucionar seus problemas sociais, seus problemas financeiros, seus problemas de saúde, etc. É esse cristianismo que nós estamos vendo hoje. É esse tipo de cristianismo que muitos estão vivendo hoje. E diante de uma situação perigosa, diante de uma situação de desgraça, diante de uma perseguição, esses não se mantêm firmes, porque não buscaram da forma correta ao Senhor Jesus Cristo. Não viveram o verdadeiro cristianismo. A mensagem não lhes penetrou o coração, não se enraizou. Veio a perseguição e assim tirou-lhes os ânimos. Muitos estão a seguir nesse caminho. O verdadeiro cristianismo, volto a dizer, é um compromisso total com o Senhor Jesus Cristo. E muitos estão vindo a seguir ao Senhor Jesus, mas sem ter esse compromisso. O verdadeiro seguidor de Cristo é uma pessoa que tomou uma decisão de servi-lo. Ele reconhece a sua incapacidade, ele reconhece que foi comprado, foi resgatado e que agora pertence a Cristo. Ele é consciente que é um escravo de Jesus. Eu sei que essa linguagem, ela não soa bem aos ouvidos das pessoas. Ser um escravo de Jesus, a linguagem do cristianismo contemporâneo é qualquer coisa menos a terminologia escravo, ou seja, servo, cativo. É difícil aceitar essa posição, essa condição de sermos escravos. Infelizmente, os sermões de hoje são muitas vezes sobre sucesso, sobre saúde, a busca da felicidade e Deus querendo que seus seguidores sejam o que eles queiram ser. É essa mensagem que está sendo pregada em muitos púlpitos, em muitas igrejas hoje. Em vez de ensinar o Evangelho do Novo Testamento, onde os pecadores são chamados a se submeter a Cristo, a se arrepender dos seus pecados, a mensagem contemporânea é exatamente o contrário. Jesus está aqui para satisfazer os seus desejos. É essa mensagem que muitos estão ouvindo hoje. Até que você entenda que ser cristão significa que Cristo é o Senhor e eu sou seu escravo, você vai fazer todos os tipos de coisas erradas. Porque quando eu tenho um Senhor e eu temo a esse Senhor, quando eu tenho a consciência que pertenço a Ele e que tenho que obedecê-lo em tudo, eu vou cumprir as suas ordens e farei somente aquilo que Ele quer que eu faça. Mas enquanto não me conscientizar que eu não pertenço mais a mim mesmo, que eu pertenço a Cristo, enquanto eu não me conscientizar que sou escravo do Senhor, enquanto eu não me entender que Ele é o meu Senhor, eu irei fazer muitas coisas erradas. E como nós temos feito coisas erradas pelo fato de não entendermos, meus irmãos, essa condição, essa posição que nós temos em Cristo Jesus de ser seus escravos. Nós precisamos ter algumas atitudes de um verdadeiro cristão, discípulo de Cristo. Aqueles homens de Antioquia, aqueles gregos que moravam em Antioquia, foram chamados de cristãos. Tinham atitudes diferentes, que fez com que o povo os enxergasse de uma outra maneira, e assim surge, são cristãos. A atitude, o comportamento, a forma de ser, de ver as coisas, de ver o mundo, agora mudou. Eles pertencem a um novo segmento, a uma nova religião, seguem novos princípios. Princípios esse que os transformou em algo diferente, em pessoas diferentes. Meus irmãos, algumas atitudes que nós temos que ter para com o Senhor Jesus Cristo, para sermos considerados discípulos de Jesus Cristo. E vamos usar o texto que se encontra em Lucas, no capítulo 14, versículo 26,
a começar por aí, vamos entender, meus irmãos, e ver as atitudes de um verdadeiro cristão. Lucas 14, 26 está escrito assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O verdadeiro cristão, ele é um discípulo de Jesus Cristo. E se ele é um discípulo de Jesus Cristo, ele tem um supremo amor por Jesus Cristo. Meus irmãos, o nosso amor a Cristo deve ser tão grande que todos os outros amores são como ódio em comparação. Não quer dizer que eu vou negligenciar meu pai, vou negligenciar meu irmão, vou negligenciar minha mãe, minha esposa e filhos. Não, é isso. Vou amá-los, mas o amor que eu tenho que ter para com Cristo é maior, de tal maneira que, comparado ao amor que eu tenho por Cristo, o amor que eu tenho para minha família, pelos meus pais, é como se fosse um ódio. Então, o verdadeiro discípulo, ele tem um supremo amor por Jesus Cristo. Um outro texto que nós encontramos, se encontra em Mateus, no capítulo 16. Encontramos nesse texto também uma descrição de como deve ser um discípulo de Jesus Cristo. Como deve ser um verdadeiro cristão. Um homem que segue verdadeiramente o cristianismo. Em Mateus 16, 24 está escrito assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Abnegação, meus irmãos. Abnegação. O negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo significa tão completa submissão ao senhorio de Jesus Cristo que o meu ego não tem nenhum direito ou autoridade. É a vontade do meu Deus que está acima de tudo. Está acima da minha vontade. Negar-se a si mesmo. Abnegar-se. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. A minha vontade não existe. É a vontade de Cristo na minha vida que vai agora controlar todas as minhas atitudes. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esta vida que agora vivo na carne, vivo na fé daquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já estou crucificado, já estou morto pela fé em Jesus Cristo. Eu não vivo, agora é Cristo que vive em mim. Nego a mim mesmo. Esmago o meu ego, ele não está mais entronizado no centro do meu coração. É Cristo que agora está no trono do meu coração. Eu nego a mim mesmo e permito que o Senhor Jesus Cristo seja o meu Senhor. Eu me submeto a Ele, eu me torno seu servo, me torno seu escravo. Outra condição, a atitude que um verdadeiro cristão tem que ter é a deliberada escolha da cruz. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Um pregador britânico, Charles Andrew Coates, escreveu uma vez: a cruz é um caminho que, segundo o curso deste mundo, é alvo de desonra e crítica. E a própria Bíblia diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo se tornou maldito por minha causa, por tua causa, por nossa causa. Ele se tornou a ignomínia. Ele foi humilhado ali. Ele foi desonrado ali naquela cruz. A cruz, meus irmãos, simboliza a vergonha, a perseguição e os ultrajes que o mundo acumulou sobre o Filho de Deus, e acumulará com toda certeza sobre todos aqueles que se levantarem contra a corrente. Sim, quando eu assumo e tomo a minha cruz, eu estou pronto
para ser humilhado como o meu Cristo foi humilhado, a sofrer como o meu Cristo sofreu, a ser perseguido como o meu Cristo foi perseguido. Quando eu tomo a cruz sobre mim, eu estou pronto a sofrer todos os ultrajes que o mundo lançará sobre mim. Irei contra a corrente, irei contra a maré, com toda certeza, pois a cultura de hoje é que muitos não querem sofrer, muitos fogem do sofrimento, muitos querem estar bem acomodados, muitos querem estar bem tranquilos em seus lares, não querem sofrer perseguição alguma. Mas, meus irmãos, um verdadeiro cristão, ele é perseguido. E porque você acha que aqueles homens e mulheres em Antioquia receberam o nome de cristãos? Creio que aqueles homens receberam aquele nome por zombaria. Zombavam deles, seu cristão. Mas hoje, ser cristão é uma palavra que nos enche de orgulho, quando na verdade, no princípio, não era assim. Ser cristão significava morte. E hoje, quantos se dizem cristãos? Quantos se dizem que estão seguindo os princípios da palavra de Deus, seguindo os princípios do ensinamento de Cristo, quando suas atitudes demonstram o contrário? Seus pensamentos, suas negligências demonstram que não são verdadeiros cristãos. Quantos estão a cortar o pedaço da cruz por acharem que ela é pesada demais? Meus irmãos, cuidado ao cortar a sua cruz, porque quando você chegar na travessia para a eternidade, essa cruz poderá não ajudá-lo de forma alguma. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Todo crente ele pode evitar a cruz. Todo crente pode evitar a cruz. Basta somente você se conformar com este mundo e aceitar todas essas coisas do mundo. Se você não quer seguir a Cristo tomando a sua cruz, se conforme então com este mundo e siga seu caminho. Mas o verdadeiro cristão, ele renuncia a si mesmo, ele toma sobre si a sua cruz. E essa cruz é um caminho de desonra e crítica. Creia, meu irmão, é assim ainda. Outra atitude que um cristão tem que ter, um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo tem que ter, é que a vida que ele vive, ele passa seguindo a Cristo todo o tempo. Diz assim, e siga-me. E siga-me. Você pode fazer a seguinte pergunta para você. O que caracteriza a vida do Senhor Jesus Cristo? O que caracterizava a vida do Senhor Jesus Cristo? Você já parou para pensar que o Senhor nos deixou exemplos? Que o Senhor, em tudo que Ele ensinou, Ele viveu e depois nos ensinou? Mostrando que é possível viver um cristianismo verdadeiro, divorciado desse mundo, desassociado das coisas das trevas. Cristo viveu os princípios que hoje o mundo chama de cristianismo. Cristo teve uma vida de obediência à vontade de Deus. Cristo teve uma vida vivida no poder do Espírito Santo de Deus. Cristo teve uma vida de serviço em favor dos outros. Cristo teve uma vida de paciência e resignação face aos mais graves males. Ele nunca reclamou, mas ele foi paciente e resignado em tudo que aconteceu na vida dele. Cristo Jesus teve uma vida vivida segundo Gálatas 5, 22 e 23. Ali nessa passagem, Paulo nos mostra o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E você, ao ler os evangelhos, você vai encontrar tudo isso na vida de Jesus Cristo. E deve existir também na vida de todo cristão
que passa seguindo a Cristo Jesus no seu dia a dia. Meus irmãos, será que nós estamos vivendo o verdadeiro cristianismo? Será que muitos não estão se convertendo porque nós não estamos dando um testemunho de um cristianismo verdadeiro? E que nosso cristianismo hoje é um cristianismo de casquinha, onde pessoas estão se convertendo através de uma oração, porque fez uma oração, já se acha convertido, ou porque levantou a sua mão e foi ali à frente, já se converteu. Só quem pode dizer realmente quem se converte é Jesus Cristo. Eu não consigo ver além da imagem da pessoa, mas Cristo conhece o coração de cada um. E quantos estão no meio da igreja que são joios, que são bodes? Meus irmãos, vamos procurar viver uma vida seguindo a Cristo, tendo as características da pessoa do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Outra atitude que o verdadeiro cristão tem que ter, que o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo tem que ter, é um fervente amor por todos os que pertencem a Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35, está escrito: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O verdadeiro cristão, ele tem um fervente amor por todos os que pertencem a Cristo. Este é o amor que leva o crente a considerar os outros melhores do que ele. Aquele amor humilde, simples. É aquele amor descrito por Paulo, apóstolo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 7. É esse amor que faz com que você ajude sem esperar nada em troca. É esse amor que você sente, que não vem de você mesmo, mas que vem de Cristo Jesus, através da ação do Espírito Santo de Deus. Outra atitude que um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo, um verdadeiro servo, um verdadeiro escravo de Cristo, ele tem que ter perseverança na palavra de Deus sem se desviar. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 31, nós encontramos as seguintes palavras do Senhor: se vós permanecerdes na minha palavra, e verdadeiramente sereis meus discípulos. Perseverar até o fim, meus irmãos. Não se desviar. O verdadeiro cristão, o verdadeiro servo, o verdadeiro escravo de Cristo, o verdadeiro cristão, ele persevera na palavra de Cristo Jesus sem se desviar. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 62, está escrito: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O verdadeiro cristão não olha para trás. Ele segue o caminho do Senhor. Ele segue os passos do Senhor. Ele não olha para trás. Ele sabe que as coisas são difíceis, ficarão mais difíceis, porque não faz parte desse mundo. Somos agora cidadãos dos céus. E enquanto estivermos aqui, somos estrangeiros nesta terra. E não podemos esperar, meus irmãos, bondade desse mundo para com os cristãos verdadeiros. Não poderemos esperar bondade desse mundo para com aqueles que servem a Cristo. Porque aquele que serve a Cristo, ele jamais coaduna com o pecado. Ele jamais se faz apoiador das coisas erradas, das coisas injustas. E é por isso que o mundo odeia o verdadeiro cristão. Então, coloque a mão no arado, segue em frente e não olha para trás. E quero terminar, meus irmãos, falando da sétima característica, da sétima atitude que um verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Jesus Cristo, o verdadeiro escravo, cativo do Senhor Jesus, ele tem que ter nesse mundo. E talvez seja o mais difícil, meus irmãos, de fazer.
a atitude mais difícil, abandono de tudo para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Em Lucas, no capítulo 14, versículo 33, está escrito: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você não pode ser um cristão se você não renuncia a tudo quanto tem. Esse talvez seja o versículo mais impopular da Bíblia. A renunciar, abandonar tudo que tem. Mas, meus irmãos, o que quer dizer isto? Nós não somos irresponsáveis, meus irmãos. Não somos irresponsáveis. Não somos inconsequentes. Um verdadeiro cristão não é inconsequente. O que Cristo realmente quer dizer? Abandonar tudo. Quer dizer renunciar, a renúncia de todas as coisas, de todas as posses materiais, não absolutamente essenciais e que poderiam ser empregadas na propagação do Evangelho. Simplesmente isso. Aquilo que você recebe, você vai trabalhar, você vai receber teu salário, você vai trabalhar para ter as tuas coisas, sim, mas aquilo que excede a tua necessidade, por que não investir nisso? Isso no reino de Deus, na propagação do Evangelho. Por que não investir aquilo que lhe está excedendo para que o Evangelho alcance muitas almas? Não podemos permitir que as riquezas que juntamos aqui venham a servir de peça importante nas mãos do diabo. Por isso Jesus Cristo diz: não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros no céu. Tu terás tuas coisas, tu terás tua casa, teu carro, você vai ter desfrutar do bem, do bom e do melhor, mas saiba de uma coisa: o bom e o melhor que hoje é oferecido a todos é aquele bom e melhor que Satanás ofereceu para Jesus quando ele foi tentado lá no deserto. É esse bom e melhor que lhe é oferecido hoje. Mas, meus irmãos, rejeite essas propostas. Rejeite essas ofertas tentadoras. Trabalhe pelo teu pão e para o teu sustento, mas não te deixa prender por isso. Trabalhe para honrar o Senhor, para investir na obra do Senhor, nosso Deus. Então, vamos praticar isso, meus irmãos. Vamos ser cristãos verdadeiros. Vamos honrar o nosso Senhor com as nossas vidas. Por que não entregarmos nossa vida ao Senhor e sermos verdadeiros cristãos? E quando nós nos tornamos verdadeiros cristãos e tomamos as atitudes que foram expostas aqui, meus irmãos, nós poderemos suportar tudo que vem contra nós. Perseguição, injustiças, injúrias, doenças, catástrofes. Por que iremos suportar? Porque nós confiamos no Senhor. Porque nós temos um Senhor que nos comprou. Nós temos um Deus que nos guarda, que nos protege. Quando nós nos tornamos homens e mulheres verdadeiramente cristãos, seguidores de Jesus Cristo, discípulos, servos, escravos, cativos do Senhor Jesus, Ele está pronto a guardar o seu povo, está pronto a proteger. E por mais que venhamos a sofrer perseguições, e por mais que venhamos a enfrentar cadeias, meus irmãos, mas temos que nos manter fiéis ao Senhor. Por mais que nós venhamos a sentir dor pela perda de um parente, de um amigo, de um pai, ou de uma mãe, ou de um filho ou filha, nós temos que nos manter fiéis ao Senhor, porque o Senhor é bom, Ele sabe de todas as coisas. O nosso Deus é Deus. Fique com essas palavras. Que Deus te abençoe. Quero cantar uma música do Hinário para o Culto Cristão, HCC 212.
Ó Senhor, vem me dirigir. E após essa música, esse louvor, nós iremos orar. Queremos consagrar as nossas vidas ao Senhor, para que possamos viver, sabe, cada dia até a volta do Senhor, como servos fiéis a Ele, como homens e mulheres chamados verdadeiramente de cristãos, que vivem o verdadeiro cristianismo, segundo a palavra de Deus. Cantemos: ó Senhor, vem me dirigir. Meus irmãos, vamos pedir a ajuda do Senhor, para que Ele venha nos dirigir, para que nós venhamos a viver uma vida segundo a vontade dEle, vivermos um cristianismo autêntico, meus irmãos. Ó querido, ó minha querida, se você tomar essa atitude de servir ao Senhor, Ele virá te dirigir a vida. E você será uma pessoa totalmente diferente. Basta apenas tomar uma atitude. Primeiro, reconheça e compreenda que você é um pecador, que está perdido e que está permanentemente desnudo diante de Deus. Segundo, você tem que reconhecer que não pode salvar-se a si mesmo por ter um bom caráter ou pelas boas obras. Em terceiro, você tem que crer que o Senhor Jesus Cristo morreu como seu substituto na cruz. E em quarto, por uma definida decisão de fé, reconhecer Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador.
santificando-se cada dia, servindo ao Senhor, você alcançará a glória e você vencerá tudo. Tempestades virão, terremotos virão, maremotos tentarão cobrir a tua vida, mas você, em Cristo Jesus, é mais do que vencedor. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. E antes da oração, quero só lembrar, não deixe de ouvir os áudios que mandamos todos os dias às 18 horas, para a sua edificação, para o seu fortalecimento. E não deixe de ler também as reflexões que eu mando de manhã, para você iniciar o seu dia refletindo na palavra de Deus. Ok? Vamos orar. Senhor, queremos te dar graças porque tu nos concedeu esse momento para honrar a ti. E pedimos ao Senhor que tu nos ensine a viver um cristianismo autêntico, longe, Senhor Deus, dos favores desse mundo, mas sempre esperando o teu favor, Senhor, confiando nas tuas misericórdias, confiando, Senhor Deus, no teu poder que tu tens para consolar os corações, para sustentar os teus filhos, ó Senhor. Que essa fé em teu Filho Jesus Cristo nos fortaleça a cada dia. E que, por maiores que sejam as perseguições e as provas, nos dá forças para nos mantermos fiéis e firmes na fé em Jesus Cristo. E que teu Espírito Santo esteja nos guiando para que nós possamos responder a qualquer que perguntar sobre a razão da esperança que há em nós. Eu te rogo, Senhor Deus, nos ajuda, nos fortalece. Abençoa cada um dos meus irmãos em Cristo Jesus. Fortalece, Senhor Deus, aqueles que estão se sentindo fracos. Edifica, Senhor Deus, o lar, a casa daqueles que tomaram uma decisão de serem fiéis a Ti, ó Senhor. E que Tu, meu Pai, seja honrado na vida de cada um dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Ó Senhor, abençoa a cada um dos meus irmãos, Senhor. Guarda cada um dos meus irmãos. Ó Senhor, que o Teu rosto resplandeça sobre a vida de cada um dos meus irmãos. E que a Tua misericórdia esteja acompanhando, Senhor Deus, cada um dos meus irmãos em Cristo. Ó Senhor, meu Deus, ó Senhor, levanta o Teu rosto sobre cada um da nossa igreja e dê a cada um a paz que nós precisamos, a confiança em Jesus Cristo. É no nome dele que te rogo, Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos encerrando mais essa live. Estejam orando para que nós venhamos sempre a fazer essas lives sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. E já estamos encerrando nesse momento. E vamos ficar mais alguns minutos ouvindo uma linda melodia. E assim estaremos encerrando daqui a alguns instantes.